Postman é a melhor ferramenta para você gerenciar e testar seus APIs. E nesse vídeo aqui você vai aprender passo a passo como instalar o Postman e conseguir utilizar aí de uma forma prática e fácil. E olha só, fica até o final do vídeo que eu vou te dar uma super dica de bônus que vai ser muito útil para o seu projeto. E seja bem-vinda no Code Startup, meu nome é Matheus Castelo. Aqui ensinamos como construir aplicativos lucrativos sem precisar programar. Já deixa seu like aqui no vídeo e comenta que a gente responde todos os comentários de todos os vídeos aqui no YouTube. Então bora pro conteúdo. Entrei aqui no site do Postman, tá? É só procurar no Google por Postman e entrar aqui no site oficial. Se você quiser depois dar uma olhada no site oficial deles, é bem interessante e bem organizado. Tem aqui a parte que ele explica, né, o que é o Postman, para você organizar suas APIs, para você ter um repositório de APIs, você consegue ter os seus workspaces, né, e também trabalhar em times com seus APIs. É muito útil para a gente testar as nossas APIs. É útil para quem aí trabalha em empresas e quer gerenciar as APIs da melhor forma. A gente também consegue integrar com outras ferramentas para a gente ter esses testes aí e conseguir utilizar as APIs aí de uma forma passo a passo, tá? Se quiser dar uma olhada depois, também aqui a gente tem o pricing. A gente, nesse tutorial, vamos conseguir fazer tudo sem precisar pagar, tá? É bem tranquilo. A gente consegue testar aqui de uma forma bem organizada, sem precisar pagar. Na maioria das vezes eu nunca precisei pagar, bem tranquilo, porque a gente consegue testar sem precisar entrar em nenhum desses planos aqui. Mas se você precisa de algo mais profissional, pode dar uma olhada nos planos e você vai conseguir aí ter mais chamadas de API e mais integrações aí. Bem útil também, caso você esteja em processo aí de escala ou trabalhe numa empresa maior. Beleza, vamos vir aqui no Postman e vamos baixar a ferramenta, tá? Tem para Windows, para Mac e para Linux. Então você pode instalar no seu computador, eu vou aqui instalar no meu e bora para a gente ver como que é a plataforma por dentro. Eu já tinha baixado, então eu só abri aqui o meu Postman. Eu vim aqui na Home, né? Para a gente conhecer um pouco da ferramenta e fazer um overview. Então aqui eu vou conseguir gerenciar meus workspaces. Os workspaces é onde a gente vai criar as nossas pastas, as nossas APIs, os nossos testes. Então a gente pode ter diferentes tipos de workspaces. Também pode compartilhar os seus workspaces para trabalhar em conjunto aí com times. Mas também vai depender do limite aí do plano gratuito e do plano pago. Aqui a gente consegue gerenciar algumas APIs também, conseguimos fazer alguns tipos de integrações. Olha que legal. Carreguei aqui as integrações. Você pode integrar com GitHub, pode integrar, vamos ver o que mais que tem aqui de interessante, um Dropbox, um Power Automate. Então a gente consegue já integrar essa forma de a gente testar nossas APIs junto aqui com a plataforma do Postman, tá bom? Então é bem interessante e bem útil aí, dependendo do tipo do seu projeto. Vou voltar aqui para Home. Perfeito. Aqui eu tenho o meu workspace que eu já tinha criado. Então se você não tem, você vai poder criar o seu workspace. E aqui a gente consegue explorar algumas APIs aí bem interessantes que estão sendo usadas, tá? A gente consegue fazer essa integração. No momento desse vídeo a gente não vai fazer esse tipo de integração. Agora é mais para a gente conhecer e fazer um overview geral, conhecer na prática como testar nossas APIs, tá? Aqui tem alguns outros links importantes. Então se você quiser saber mais sobre o Postman, saber como utilizar, o tutorial aqui deles, toda a comunidade, toda a documentação é muito bem organizada e bem bonita. Então é bem fácil aprender. Depois você pode dar uma olhadinha aqui, tá? E aí, eu vou aqui para o meu workspace. Se você não tiver um workspace, é só criar um. Eu vou criar aqui o meu workspace, que é onde a gente vai gerenciar as nossas APIs, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho do workspace. A gente tem as coleções, tem o ambiente, né? Que é environments, history, para ver o que a gente está fazendo, né? Já estava fazendo alguns testes aqui hoje, então tem todo o meu histórico. E aqui a gente consegue configurar e mexer na nossa sidebar, né? Se quiser mexer aqui, o que vai estar disponível. Por enquanto eu vou deixar padrão. Beleza. Vou voltar aqui, vou clicar nas minhas collections, tá? Mas só para fazer um overview geral de tudo, aqui a gente consegue criar novas chamadas HTTP e outros tipos aqui de criações que a gente pode aí fazer coisas bem mais complexas, mas no caso a gente vai aprender o básico agora, tá bom? Vou fechar aqui, a gente consegue importar APIs, importar outros arquivos para o nosso Postman. E aqui vai ter umas abas, né? Que é onde a gente vai começar a criar nossas APIs. Beleza, vamos vir aqui para nossas collections. E aqui nas collections é onde a gente pode organizar pastinhas. E dentro dessas pastinhas vão ter as nossas APIs, ó. Ele até explica aqui, ó. Crie as suas coleções para suas chamadas, né? Suas requests são as chamadas. A gente faz pastinhas
para criar as nossas chamadas, né? Então a gente pode vir aqui, ó, Create Collection. Eu vou criar uma coleção. Aí ele cria uma coleção do zero aqui pra gente, ó. Então ele cria uma nova coleção e daí a gente pode configurar essa coleção. Olha que legal. Então se eu quiser colocar algo nessa coleção, eu posso vir aqui nos 3 pontinhos e aí eu posso fazer várias coisas aqui com a minha coleção, né? Uma pasta, eu posso mover a pasta, posso editar a pasta. E o mais importante é que eu posso criar uma request, tá? Uma chamada. Então, eu vou criar aqui uma chamada. Add request. Então, ele já adicionou uma nova chamada. Essa chamada é do tipo get. Então, se você não sabe nada sobre APIs, eu recomendo um vídeo do canal que a gente tem aqui, onde a gente explica tudo. Então, depois dá uma olhada nesse vídeo que está tudo bem explicado. Mas para fazer um resumo bem simples e rápido, API nada mais é quando a gente conversa de um sistema para outro. Então, a gente consegue puxar informações de outros sistemas. A API também vai servir quando a gente tem um front-end que vai se comunicar com um back-end, como por exemplo um banco de dados. Então aqui eu posso fazer uma chamada GET para pegar algum valor do meu banco de dados e trazer para cá. E dentro do mundo API a gente tem vários tipos de chamada. A gente tem chamada GET, tem chamada POST, PUT, FET, DELETE, ADD e OPTIONS, né? E a gente mais vai usar aqui são praticamente o GET, POST e o PUT e o DELETE, né? O GET é para puxar informações. O POST é para a gente conseguir fazer novos registros no banco de dados. O PUT, o PET, é para a gente atualizar algum registro já existente. E o delete é para a gente deletar algum registro lá no nosso back-end, certo? Então, beleza. Aqui a gente vai escolher o método da chamada. Então, aqui eu estou fazendo um get. Aqui eu vou colocar a nossa URL, o nosso endpoint, tá? Então, toda API vai ter um endpoint para a gente colocar e a gente conseguir se comunicar com essa API. Pô, show demais, hein? Tá legal, e tá fácil, né? Vamos lá. E onde eu vou colocar todos os detalhes da minha chamada API, tá? Eu posso colocar nos parâmetros. Parâmetros é quando a gente consegue colocar algumas variáveis dentro da URL para pedir coisas específicas. Depois a gente vai testar nesse tutorial aqui, tá? Vai ser bem legal e bem completo. A gente pode colocar autorização. Então, geralmente aqui tem vários tipos de autorização, né? Tem autorização básica, que é pelo nome e pela senha. Tem uma autorização que é com Barrier Token, que é geralmente a que a gente mais usa. E aí a gente consegue colocar vários tipos de autorizações aqui dentro do Postman, tá? Então, geralmente as chamadas, elas vão ser bloqueadas para ninguém conseguir acessar o seu back-end, né? Então, você tem que passar um token de acesso para aí sim a gente conseguir acessar. A gente vai testar aqui nesse vídeo também. Temos o header, então a gente consegue colocar algumas informações aqui dentro do header. Temos o body, que é, por exemplo, quando a gente vai fazer um post, a gente precisa passar quais são os valores, né, que a gente vai inserir no nosso banco de dados, no nosso back-end. Vou fazer isso aqui no raw e vamos colocar do tipo JSON, tá? Depois eu vou explicar certinho como que a gente pode fazer isso, tá? Aqui tem mais algumas outras opções, mas não precisa ser utilizado agora no momento. E aqui também a gente consegue fazer outras configurações de teste, configurações aqui nas settings, mas eu vou deixar padrão, eu não vou mexer aqui, tá? Então a gente não vai precisar mexer nesse tutorial mais básico. Beleza. E a gente consegue salvar as nossas chamadas, então sempre que você configurar uma chamada, você pode salvar ela aqui, tá? Quer salvar. E aqui tem o nosso ambiente, né? Nossos environments. Então a gente já vai falar sobre isso, tá? Aqui a gente consegue ver as variáveis do ambiente, conseguimos ver a documentação, fazer comentários, ver aqui a parte do código e também relacionar com as coleções, que não vai ser muito útil no momento. O que eu quero focar agora é nessa parte aqui das coleções, tá bom? Então, já entendemos o que são coleções, já entendemos o que são as requests, né? Das requests, vou apagar aqui. E agora, eu vou clicar aqui no mais, para a gente dar mais uma olhada, criar novas coleções, ó. A gente pode criar uma coleção do zero, tá? Posso criar aqui uma coleção do zero, que foi o que a gente fez ali. Eu posso criar uma coleção aqui com as APIs básicas. Então, vou criar aqui pra gente ver, ó. Olha que legal. Ele já criou uma pastinha para mim. Tem aqui também como utilizar. É claro que tá em inglês, mas ele vai explicando aqui tudo bem organizado, bem bonito. É muito legal o post, mas eu acho eles muito simpático, né? Bonita a forma como eles escrevem aqui, bem organizado. Então, ele dá o passo a passo para você utilizar suas APIs, tá? Aqui também a gente consegue ter já os padrões prontos, ó. Ele já trouxe um padrão de get, ele já trouxe aqui um padrão de body, né? Ó, se a gente for aqui em body, vai ter o nosso arquivo JSON, né? Que eu quero, nesse exemplo aqui, ele quer adicionar um nome no banco de dados. Então eu vou mudar aqui
o nome, né? Então eu colocaria aqui, né, Matheus, nesse exemplo de banco de dados. Tem o put para a gente atualizar dados, né, da nossa chamada da API, e tem o delete. Então quando você quer ganhar velocidade para testar algo, você pode vir aqui e pegar esse template básico do CRUD completo, né, do get, post, put e delete. Olha que legal. E já está tudo bem organizado, né? O delete tem aqui, né, o ID, né? Isso daqui que seria um parâmetro. Ele está passando o parâmetro aqui, ó, a chave e o valor do parâmetro. Sempre que a gente tem uma interrogação, é que a gente vai passar um parâmetro. E aqui também não tem header, mas depois a gente vai fazer um exemplo com header. E no body não vai precisar também. E no put aqui, quando a gente atualiza, eu estou passando o parâmetro, qual a gente quer atualizar. Olha aqui o valor. E no body tem aqui o qual vai ser o novo valor que você vai atualizar, tá? Então aqui a gente já começa a entender como criar essas chamadas APIs para testar aqui no post, tá? Beleza. Aqui no mais também, se a gente for ver aqui, ó, nos templates, tem alguns templates bem úteis, são bem legais. Então tem os templates básicos, né? A gente usar, tem template de teste, tem template de documentação API. Então sempre que você estiver criando uma API, uma documentação, você vai ter aqui, ó, tudo bem organizado. Olha que legal. E ele já traz um template pronto. Vou mostrar aqui. Vou colocar o template. E ele já traz o template pronto aqui de como mexer nessa API, né? Então tem um padrão para você explicar como utilizar essa API. E aqui a gente pode ver certinho que ele vai explicando toda a documentação, né? Ó. E aí você teria que atualizar no caso do seu projeto. Tem vários outros templates legais aqui, ó. Bem completo, tá? Tem de webhook, tem de front-end, full stack, enfim. Depois dá uma olhada e ver qual que se encaixa para o seu projeto. Bom, e o último ponto que eu queria falar aqui, antes da gente fazer alguns testes mais práticos, vai ser aqui nas environments, né? Que a gente pode criar novas variáveis. Aqui eu vou deletar que já tinha e vou criar uma nova environment, tá? O que é? Seriam isso, né? É um ambiente onde eu consigo criar variáveis que elas vão ser acessadas pelas minhas APIs. Então vamos supor que eu tenho uma variável e eu quero que ela consiga ter um valor e encaixe ela em todo tipo de projeto, né? Aqui em coleções, deixa eu ver aqui, get data, ó, aqui um exemplo. Esse daqui é um exemplo de variável, ó. É uma variável que ele colocou aqui como URL base. Então a gente faz isso, que é uma variável. E aí a gente não precisa ficar repetindo e ficar escrevendo em toda a URL, porque ela já vai estar salva aqui, tá? A gente vai criar essa variável aqui e vai estar salvo aqui. Por isso que é bastante útil. Vai fazer um exemplo aqui depois no vídeo. E aqui o histórico, né, que a gente vai conseguir editar e visualizar, consegue visualizar todo o nosso histórico. Então temos coleções, ambientes e acho que a gente já deu um overview completo. A gente pode agora fazer alguns testes mais práticos com APIs reais. Bora lá. E agora que você já entendeu um overview completo do Postman, vamos fazer alguns exemplos na prática de APIs existentes no mercado. Então bora lá comigo. Aqui eu abri o API do Superhero. Não sei se você já conhece esse API. Pode colocar no Google aí, ó, Superhero API, tá? E entrar nesse site. Esse é um API gratuito, bem interessante para a gente aprender. A gente consegue informações dos super-heróis. Então é bem legal a gente aprender com esse API. E sempre que você entrar no API, você tem que ler a documentação, tá? No caso desse API, a única coisa que você tem que fazer é integrar ele com o seu Facebook. Então você pode integrar, aqui eu já integrei, para ter uma chave de acesso, tá bom? Perfeito. E aqui tem as referências do API. Aí ele explica certinho na documentação como que você pode usar esse API. E aqui, se você ler com calma, você vai entender que você tem que passar uma URL, né? Passar uma URL com o token de acesso, que eu já tenho aqui, e ele vai retornar dados de super-heróis. Olha que irado. Então, se eu vim aqui, ó, search name, por exemplo, vamos fazer um teste. Vou pegar essa URL aqui, vou copiar ela e vou lá no meu navegador e vou colar ela aqui. Então, colei, deu um acesso negado. Eu não passei o token de acesso. Aqui, ó, eu tenho que substituir essa palavrinha aqui pelo meu token de acesso, tá? Vou vir aqui, ó, pegar meu token de acesso. Vou copiar o token de acesso e vou copiar lá na minha URL. Isso daqui seria o endpoint, né? A gente precisa passar um endpoint para conseguir testar a nossa URL, nossa chamada API, né? E aqui no nome do herói, vou colocar, por exemplo, hook. Vou colocar hook para ver se ele busca hook no banco de dados. Coloquei, veio aqui minha resposta da chamada API, tá? Então deu tudo certinho. Só que ela não veio bem estruturada naquele arquivo JSON. Eu já expliquei aqui em vários vídeos do canal, mas eu baixei essa extensão aqui, ó, que chama JSON Viewer. Inclusive a gente tem um vídeo no canal só sobre JSON e JSON Path. Vou clicar aqui,
E aí, o que ele faz? Ele vai deixar o meu arquivo JSON de uma forma aí bonita e organizada. Olha que irado. Então já tá aqui. Então ele achou. Ele tá trazendo os resultados para Hook, né? Olha que legal. Ele pegou o resultado, ele pega os dados do Hook, a biografia, a aparência do Hook. Cara, olha que legal. Até tem uma imagem do Hook aqui, ó. Se a gente for ver, ó, ele traz até a imagem do Hook. Esse é um API perfeito pra gente aprender como criar outros apps por meio de APIs, tá? Inclusive, na formação, a gente faz uma API, faz um app do zero de Superhero, onde a pessoa, ela vem aqui, né, na página inicial, ela começa, e aí ela procura o herói favorito dela, e esse herói é mostrado aí todos os detalhes. Então é bem legal, a gente faz lá na formação para você ter o primeiro contato, né, com a API. Então depois dá uma olhada na formação, o link vai estar aqui embaixo. E tudo isso daqui foi criado sem código. Show demais, testei minha API, vamos testar agora lá no Postman para ver se dá certo? Vou vir aqui, vou copiar e vou lá no Postman. Então aqui no Postman, vou vir em Collections. Eu vou apagar essas coleções aqui, tá? Para não ficar mostrando muita coisa. Vou vir aqui, deletar, só para ficar limpo, tá? Vou vir aqui nessa nossa e vou colocar o nome aqui de Super Hero API. E vou colocar a nossa URL, né? Então ó, a gente vai fazer um get dessa URL. Beleza. Vamos testar então para ver o que que dá? Vou testar aqui. E veio aqui também, ó. Olha que legal. Veio o meu arquivo JSON já mostrando certinho todos os dados. Legal. Se eu quisesse, eu posso transformar isso daqui também numa variável, né? Ó. Vamos testar para ver como é que funciona. Eu vou escrever aqui o token do Super Hero API. Ficou meio grande, né? Tudo bem. Eu posso vir aqui, ó. Eu vou destacar o token Super Hero API, tá? Quando eu destacar, vai aparecer essa opção aqui, ó. Set as variable, para a gente definir uma variável. Vou clicar aqui e vou criar uma nova variável, ó. A variável vai ser Super Hero API Token, tá? Beleza? Aqui vai ser uma variável global, tá? Aí você pode escolher se quer usar ela de uma forma global em todos os seus projetos ou só em uma determinada coleção, tá? Eu vou deixar global, vou setar. Então agora já temos aqui algo que varia. E aí se eu for aqui no meu environment global, eu posso colocar o valor dela aqui, tá? Vem aqui colocar o valor lá, que é definido. Vou pegar esse valor aqui de novo, que já estava lá, né? Podia ter aproveitado. E vou colocar aqui, ó, em current value, tá? Beleza. Vou salvar. Sempre salvar, tá bom? Vamos vir aqui em collections, em get super hero API. Agora tá variando, né? Então vou mandar para ver se dá certo. Deu certo, ó. Posso até colocar outros. A Spider aqui, ó. Spider. Olha, vamos ver. Ele achou a Scarlet Spider. Mais que ele achou? Scarlet Spider 2. Spider Carnage. Quem que são esses heróis? Tem mais de 300 heróis esse API, bem legal. Spider-Jean, Spider-Man, ó. Spider-Man. Tá todas as informações do Spider-Man aqui dentro do arquivo JSON. Pô, irado demais. Mas aí você me pergunta, esse Castelo, qual que é a diferença de eu testar aqui no nosso Postman, né? Ou testar direto no navegador? Nesse caso dessa API, pouca coisa a gente ganha usar. Então, o Postman ele vai ser útil para APIs mais complexas, que a gente tem que passar parâmetros, que a gente tem que passar uma autorização, que a gente tem que passar um header. E nesse caso não foi tão útil. Então é um exemplo para você saber quando testar ou não. A gente tem que testar quando tem uma API mais completa. É o que a gente vai fazer agora. Bora testar com um dos backends mais incríveis que eu conheço, que é o Zeno. O Zeno é um backend no code. Bora lá que eu vou te mostrar. Eu abri aqui a página do Zeno Backend. Se você não conhece, tem um vídeo no canal só explicando o que é o Zeno Backend. Temos um curso completo do Zeno também. Se quiser dar uma olhada na formação, a gente ensina como utilizar aí do básico até o avançado para criar seu aplicativo com um back-end no code, onde não tem uma curva de aprendizado tão alta. Eu vou usar o Zeno Backend para testar no Postman, porque a gente consegue fazer alguns testes mais elaborados, tá? Se você quiser, faz uma conta aqui, vou deixar um link de acesso, pode fazer uma conta. Eu já fiz aqui certinho, você pode criar algumas tabelas ali que ele vai criar de uma forma automática e testar junto comigo. Se não, qualquer coisa, só olhar para você entender o funcionamento do post. Beleza. E no Zeno, só para dar um overview geral, tem nossas tabelas, né? Tabelas, por exemplo, temos o app de filmes, que inclusive é um aplicativo muito legal que a gente faz na formação lá do zero. Conecta aqui para fazer um app de filmes. Temos aqui nossos dados da tabela. E no Zeno tem as APIs, né? Que a gente faz as APIs de uma forma bem facilitada. Consegue ter acesso aqui a APIs para construir nosso app, integrar o backend Zeno com qualquer outro tipo de front-end. Isso é o melhor. Isso daí também de uma forma no code e escalável. Show demais, Castelo. Para mostrar aqui, ó, eu vim em filmes, eu tenho também
todas as minhas APIs bem certinho, bem praticamente pronta, ó. Get para pegar novos filmes, post para criar um novo tabela, deletar para deletar o filme, o patch para atualizar e tem o get para pegar um filme, ó, filmes, beleza? Show demais. Só para mostrar aqui, ó, vou mostrar, consegue aqui testar. Então, no caso, vou vir aqui em run. No caso do Zeno, tem que passar um token de acesso, tá? Porque tem essa segurança. Vou colocar um token e aí eu vou dar o run. Então ele vai mostrar aqui os arquivos para puxar e eu conseguir ver se deu certo minha API. Eu consigo fazer esses testes no Zeno, mas é sempre bom a gente utilizar uma ferramenta externa, né? Ver se realmente está dando certo. E para isso que o Postman vai ser muito útil. A gente vai conseguir testar para ver se os APIs do Zeno estão dando certo lá no Postman. E mesmo que você não use Zeno, você pode pegar os conhecimentos aqui para aprender sobre Postman. Então vamos testar essa chamada lá no Postman. E a chamada que eu quero testar, para a gente fazer algo diferente lá no Postman, é a chamada de post, tá? Eu vou tentar aqui, ó, criar um filme. E aqui no Zeno, eu tenho que passar o input, né? Que é o nome do filme, a capa, a duração, a descrição, o status, a nota e o user ID, beleza? Aí roda uma função que é adicionar um novo registro e para isso eu consigo testar. Eu vou copiar aqui o meu endpoint, tá? Vou copiar o meu endpoint e vou lá no post. Então esse daqui eu vou salvar e vou criar aqui uma nova chamada. Essa chamada vai ser de post. Vou colocar aqui a minha URL, tá? URL filmes, meu endpoint, perfeito, legal. E aí, para isso, eu tenho que vir aqui em body e eu posso raw e eu vou ter que passar um arquivo JSON para falar o que eu quero adicionar, beleza? É dessa forma. Eu vou lá pegar o meu modelo de arquivo JSON no Zeno. Aqui, se eu der run in debug, eu tenho o meu modelo de arquivo JSON, ó. Eu vou vir aqui, copiar e vou voltar lá. Vou colocar aqui, aí eu tenho que passar um novo filme, ó. Então, qual que é o nome do filme? Por exemplo, Star Wars. Qual que é a capa, o URL? Vou colocar nenhuma capa, né? Mas era só copiar a URL da capa, ali uma capa no Google. Teste. Duração, 3 horas. Então, batalha Jedi. Status lista de desejo. Nota, filme 10. User ID, quem é o usuário que está cadastrando. Então, como a tabela usuários está conectada com a tabela filme, tá o ID do usuário. Deixa eu mostrar ali, ó. Eu vim aqui tabelas, ó, meus usuários e tem o usuário Castelo, que é o ID 1, tá? Eu vou associar esse filme criado com o usuário Castelo. Bora lá pro post, que é o ID 1, tá? Então vamos testar para ver se vai. Vamos testar, ó. Tem um código aqui, tá falando que tá não autorizado, tá? Por que que não tá autorizado? A gente foi ver aqui, ó, deu o código 401, tá? E olha aqui os códigos. A gente sempre busca os códigos 200, que é os códigos de sucesso. E 400 quer dizer que deu ruim. Tá não autorizado porque se eu voltar lá no Zeno e for lá em APIs, aqui na minha filmes, o que eu fiz? Eu bloqueei essas APIs. Tá vendo que tá com o cadeado fechado? Não é porque eu tô usando no Zeno, você poderia usar em qualquer outra API. Pode bloquear, né? Não é todo mundo que pode acessar as suas APIs. Vou voltar aqui. Se eu for lá em post, na hora que eu vou dar o run, eu preciso de um token de acesso. Eu bloqueei nas minhas APIs para falar que só os usuários logados. E para isso que serve um token. Toda vez que o usuário acessa o app, ele recebe um token utilizado para a chamada API. Senão ele não vai conseguir fazer nada, tá? Isso aí é importante para a segurança. Vou pegar esse token de acesso e vou voltar lá no meu post. Aqui no meu post, agora, como que a gente pode colocar um token de acesso? Eu posso vir aqui em autorização. Vou clicar aqui em Bearer Token, tá? Vou apagar esse que estava. Vou dar o Ctrl V. Feito? Então agora já temos a nossa autorização e temos o nosso body. Vamos testar para ver se agora vai. E ó, deu status 200, tá? Isso daqui é muito importante, que aí você consegue ver se deu certo ou não. Status 200, ok. Então ele conseguiu criar esse novo registro lá no nosso banco de dados. Vamos lá no Zeno para ver se deu certo. Aqui no Zeno, vem aqui em Dashboard, na verdade Database, vem aqui em Filmes e ó, o último filme que está aqui. Star Wars, teste, 3 horas, Batalhas dos Jedi. Então a gente já consegue comunicar com o nosso back-end para validar nossos APIs. Então é sempre bom você usar o Postman para conseguir utilizar suas APIs. Então agora a gente já aprendeu como usar o Postman, fazer chamadas GET, fazer chamadas POST e também trabalhar com token de acesso. Agora eu quero ir para o Supabase, que é um outro back-end incrível que fala bastante aqui no Code Startup, para a gente fazer mais alguns testes e para você pro no post. Todos esses cases aí para você aprender bem. Bora lá!
Entrei aqui no site do Supabase e para quem não conhece, o Supabase é um poderoso back-end que usa bancos de dados relacionais. A gente consegue fazer toda a estrutura de banco de dados, autenticação, funções, storage, que é guardar arquivos de mídia, PDF, tem um banco de dados real-time. É uma excelente opção para você fazer um back-end. Ele não é tão no-code que nem o Zeno, ele é mais low-code, então algumas vezes a gente pode mexer um pouco mais com o código, mas é uma excelente opção de back-end aí para você criar plataformas e aplicativos. A gente tem um tutorial, um curso gratuito aqui, vou deixar o link aqui em cima. Se você tiver interesse dentro da formação da No Code Startup, faz um projeto de cursos, tá? Onde você consegue ter os cursos matriculados aqui dos alunos, tem a área do professor e tudo isso a gente conecta com o back-end do Supabase, que é praticamente um curso completo de Supabase. Também criamos em No Code a plataforma de curso. Beleza, irado demais. Se você quiser acompanhar comigo, pode acessar aqui e fazer sua conta, tá? Ou ver o nosso curso gratuito, mas também pode só dar uma olhada para entender qualquer teoria, né? A prática por trás. Bom, aqui no meu projeto de cursos que a gente usa na formação, a gente tem algumas tabelas. Olha que legal, tem a tabela de cursos e tabela de usuários, né? E aqui na tabela de cursos, eu estou fazendo, por exemplo, um projeto de cursos de no-code. Aí tem vários tipos de cursos, tem as capas, tem aqui cursos, né? Ó. Tem a nota, cada curso tem um professor que está conectado lá com a tabela professor. Mas beleza, o mais importante aqui é você entender como é que funciona a parte de APIs. Então, cada tabela no Supabase, ela é muito interessante porque ela vai ter aqui, ó, API Docs. Pode transformar em API qualquer tipo de tabela dentro do Supabase. Vou abrir aqui e é bem parecido com o Zeno. Quando eu faço uma tabela, ele já cria meus APIs de uma forma padrão. Aqui também, ele já cria nossas APIs. Se eu for aqui em Read Rows, que é ler linhas, tem aqui o nosso código para a gente criar, para a gente conseguir ler as linhas da nossa tabela no Supabase. Pô, beleza, mas o que é isso aqui, Castelo? Isso daqui, ó, é JavaScript, mas a gente pode mudar aqui para transformar em formato que a gente está acostumado a API, tá? Vou colocar aqui, ó, Bash, tá? Vou colocar o Bash, ele mostra nossas APIs, se a gente quiser, ó, em Show Keys, posso clicar aqui para mostrar nossas chaves, tá? Então essa vai ser a documentação e organização do Supabase. Cada plataforma de back-end ou outro sistema, você tem que ler a documentação para entender como é que funcionam os APIs. E aí sim você vai conseguir fazer essa conexão. Então, ó, é bem parecido. A gente tem uma URL para colocar e essa URL vai ler todas as linhas. Mas aqui a gente tem que passar um header. Tá vendo que tem um H? Aqui, ó, H de header, tá? Que a gente vai colocar lá no Postman. Tem que passar a chave API, que é essa aqui. E aí a gente consegue acessar o nosso projeto lá. Então vamos testar para ver como é que fica. Vou lá no Postman para a gente copiar. Primeiro eu vou copiar essa URL aqui, tá? Ó, vou vir aqui e vou copiar. Beleza? Copiar e vou lá no Postman. No Postman, deixa eu salvar esse daqui, que é um post de criar filme Zeno. Vou salvar, tá? Agora eu vou criar um outro, tá? Só para a gente testar mais algumas coisas do Postman e para você entender 100% como é que funciona a ferramenta. Vou vir aqui em Add Request, vou colar aqui, ó. E aí, aqui eu vou ter que vir em Headers, tá? Então a gente tem que colocar o header aqui, que é o API Key, né? API Key, escrever exatamente como tá lá. Então por isso que o Postman ele acaba sendo muito importante nesses casos, quando tem headers diferentes, quando tem autorização, quando tem parâmetros aqui da URL. A gente precisa testar no Postman, a gente não consegue testar que nem a gente fez lá no Superhero App. Beleza, vou voltar lá para pegar a chave de API. E na chave de API, ó, API Key, vou copiar ela inteira, vou dar o copiar e vou voltar lá. Aqui, ó, com K minúsculo, tá? Pode escrever errado não. Vou colar, então beleza, colei. E aqui, para você entender, é onde a gente passa os parâmetros. Então no caso do Supabase, ó, tá vendo que tem interrogação aqui, ó? Ele pegou a tabela cursos e aqui vai passar um parâmetro. Então, ele está usando o parâmetro de SQL, né? Ele está fazendo select igual a star. Star quer dizer, selecione todas as colunas da tabela cursos. Cara, olha que fácil. Show demais. Tá, para ver se dá certo. Vou colocar aqui send. E testei aqui e apareceu o nosso resultado, ó. Status 200, então deu ok. Então, ele já vai mostrar todos os meus cursos no formato JSON. Ó. É uma lista, né? Que está entre colchetes. Tenho aqui o curso 1. Ele já mostra certinho, né, o nome do curso, a capa URL, o curso 2, né, a gente consegue ter acesso, a gente consegue já acessar todos os dados do curso. E algo bem interessante que eu queria mostrar aqui para você, é aqui, ó, no Select, ao invés de colocar Star, a gente pode fazer um filtro. Colocar, então, nota,
para mostrar só as notas dos cursos. Nota. Mostrou uma lista aí das notas dos cursos. Posso colocar o nome, né? Pra gente ver uma lista dos nomes dos cursos. Nome. Vê? Ó, e aparece todos os cursos aqui que tem nesse exemplo. Cara, irado demais, né? E fácil. Então a gente vai entender como usar a parte de parâmetro, parte de autorização, parte de header, parte de body, tá? Eu vou testar só mais uma API ali no Supabase, só para o vídeo ficar bem completinho. Então vou lá para o Supabase. E aqui nas minhas APIs, eu vou vir em Filtering. Então eu vou tentar filtrar aqui minhas APIs, mostrar a chave. Vou filtrar minhas APIs para a gente conseguir ter acesso a alguns dados aqui da minha tabela, tá bom? Então, na verdade aqui para baixo, ó, with filtering. Eu vou copiar essa URL aqui, tá? Copiar essa URL, vou dar o comando C e vou lá no Postman. Eu vou, na verdade, salvar, get filmes, salvar, e eu vou duplicar, tá? Vou vir aqui, ó, e duplicar, feito? Na verdade é o get cursos, né? Exemplo diferente, get, tá? E aqui vai ser get cursos com filtro, beleza? Legal demais, Castelo. Aqui eu vou colocar a nova URL, ó. E aí, a diferença agora é que tem um novo parâmetro. Olha o novo parâmetro aqui. É um ID igual EQ.1. Ele tá falando assim, qual que é, me traz a coluna, né, que tem um ID igual a 1, tá? Vamos testar aqui para ver se dá certo. Testei. Pô, trouxe aqui, ó, formação Flutterflow. Ah, eu posso colocar aqui o ID, então, igual a 3, para procurar pelo ID. Então, ele sempre vai procurar de acordo com o seu filtro. E demais. Então, aqui, para ver que você entendeu, a gente consegue procurar os cursos por meio dos IDs ou por meio de também outras colunas que eu poderia colocar aqui. Se quiser fazer algo aí mais completo, mais robusto, dentro da formação a gente ensina aí passo a passo como planejar seu back-end, tanto do Zeno quanto do Supabase, e aí a gente vai usar também bastante o Postman para isso, tá? Então depois dá uma olhada que o link vai estar aqui embaixo, mas espero que você tenha aprendido aí bastante de como utilizar o Postman. E como super bônus de final de vídeo, eu quero te dar uma super dica aqui que você vai gostar bastante e vai ser bem útil para o seu projeto em relação a organizar e testar os seus APIs. Bora aqui para a tela que eu vou mostrar essa super dica. Quando você está organizando as suas APIs dentro do seu back-end ou dentro de uma outra plataforma de APIs, a gente geralmente tem uma documentação. Essa documentação aqui, ó, se eu clicar na do Zeno, por exemplo, a gente tem o Swagger. O Swagger nada mais é que a forma padronizada da gente organizar nossos APIs e conseguir deixar tudo bem documentado e tudo bem estruturado. Então, se eu entrar aqui, por exemplo, no Swagger do meu projeto do Zeno, ele vai mostrar aqui, ó, get, buscar filme, como é que eu faço para conseguir buscar o filme, né? A minha API, e vai explicando certinho, né? Por exemplo, aqui, ó, o post, por exemplo, posso vir aqui e ele fala assim, ó, autenticação é necessária e você precisa passar esse body aqui do arquivo JSON. Ele vai explicando certinho para deixar tudo bem estruturado. Então aqui vai ter um resumo de todos os meus APIs aqui, ó, todas as minhas chamadas APIs do meu projeto, esse modelo aqui do Swagger, tá? Então se você tem outros projetos, se você tem uma documentação nesse modelo de Swagger, a gente consegue fazer algo bem legal dentro do Postman, que é importar toda essa documentação aqui e todas as minhas chamadas lá para o Postman. Então vamos testar e vamos fazer a importação. Bom, vamos lá. Então como que a gente faz essa importação dos APIs lá para o Postman? É só eu vir aqui, ó, nesse link da minha documentação Swagger, ele vai abrir todo o meu arquivo aqui, ó, JSON, tá? Vai ter os paths, os caminhos e todas as minhas APIs configuradas no modelo JSON. Eu vou pegar esse link aqui, pode copiar, e aí você pode ir lá para o Postman. Bora lá. Daí, aqui no Postman, eu vou vir aqui em Import. Eu vou importar. Eu posso importar um projeto, uma URL. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, tá? E vou dar o Ctrl V. Então, ele vai carregar um pouco. E ele vai falar assim, ó. O que você está querendo importar? Ah, em coleção ou trabalhar com alguma estrutura do Postman? Eu vou deixar uma Postman Collection, tá? Vou deixar aqui, ó. Projeto Filmes, que ele até identificou o nome, tá? Do meu Swagger lá, da minha documentação API lá do meu projeto. E vou importar. Vamos ver. Ele está importando todas as minhas APIs que já estão prontas lá que eu fiz no Zeno, né? Que estão no Swagger, para cá, pro Postman. E deu certo já, ó. Projeto Filmes. E olha que legal, olha quanto tempo a gente economiza. Ele já organizou tudo em pastas para a gente acessar nossas APIs, fazer a gestão, para a gente conseguir testar, né? E aí, dentro dessas pastas, né? Se eu posso vir aqui no grupo de APIs do Filmes, da tabela Filmes, e tem lá, ó, get Query All Films Records. Então, puxar todos os dados dos filmes.
Ou tem um post aqui. Se eu clicar no post, ó, ele vai vir aqui e já vai ter tudo estruturado, tá? A forma de organizar a minha API. Então eu não preciso ficar criando do zero. Aqui, inclusive, ele traz todos os headers padrões já. E aqui no body também, ó, é uma outra forma de escrever aquele arquivo JSON. Então ele já deixa tudo certo, organizado, né? Pra gente poder testar depois. Dessa forma aqui, ó, a gente já tem todos os métodos APIs dentro aqui da pastinha filmes, ó. Em relação ao filme ID, quando a gente quer pegar, atualizar algum filme ID, quando quer pegar apenas um filme ou deletar apenas um. Tá tudo aqui bem organizado. Tudo já estruturado em pastas e eu não precisei fazer nada, não precisei ficar criando aqui, testando. Então, quando você tem um modelo de documentação Swagger, você consegue importar tudo aqui para o Postman com poucos cliques. Então, isso daí é um grande benefício que o Postman dá. E finalizamos por aqui nosso conteúdo sobre Postman e API. Tentei fazer um conteúdo bem completo, tudo passo a passo, e dar os primeiros passos e virou praticamente aí um curso de Postman. Então já comenta aqui embaixo se gostou do vídeo, se não gostou também, a gente aceita feedbacks, nós respondemos todos os comentários que vocês mandam por aqui, beleza? E vejo nos próximos vídeos aqui da No Code Startup. Valeu!